Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim e estamos aqui iniciando mais uma semana para fazer as nossas leituras já de praxe. Então, como vocês sabem, o canal Conexões e Crenças ele já está no ar aí há quase um ano, e a gente vem fazendo leitura comentada da Bíblia Peshitta, que é esta daqui. Vocês não sabem ainda o que é a Bíblia Peshitta, dá uma olhada nos primeiros vídeos desse playlist. E a gente também vinha fazendo a leitura comentada do Livro dos Espíritos, que encerramos na semana passada. Então, a partir dessa semana, a gente continua com a Bíblia. Então, segundas e quartas, trazemos a leitura aqui, publicada no YouTube. E vocês vão ver que tem uma playlist com bastante vídeo. Hoje vamos começar o livro do profeta Jeremias. Tá? Então, já estamos chegando no finalzinho aí do Velho Testamento. O Livro dos Espíritos a gente já encerrou, então a princípio não vou colocar nada no lugar. Vamos manter aí 2 dias de leitura por semana e eu quero aproveitar esse terceiro dia que fica vago aí para trazer coisas diferentes, né? Não essa semana, porque essa semana tem um feriado no meio aí, mas a partir da semana que vem eu quero toda sexta-feira trazer alguma coisa de diferente para vocês, tá bom? Um texto, uma prática, algo que saia, que não tenha essa rotina, né, de toda semana a mesma coisa, para começar a trazer conteúdo novo para o canal, ok? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, compromisso de tentar ser um pouco mais conciso, né, para não passar muito aí de 30 minutos de leitura diária. Na semana passada a gente acabou passando um pouco na última parte do Livro dos Espíritos, porque a conclusão era bem extensa, então a gente passou um pouco. Mas a partir de hoje a gente vai voltar nesse padrão de 30 minutos, por volta desse tempo. Antes de começar a leitura, eu quero falar da Clima Digital, que a gente sempre fala aqui, que é nosso parceiro nesse projeto, responsável pela parte técnica e no suporte ao conteúdo também. Então, se vocês querem conhecer o trabalho deles, está precisando de um parceiro aí com um projeto de digital, procure por eles no Instagram, no @Clima Digital, e no site www.climadigital.com.br. Vamos lá. Vamos tomar. Livro do profeta Jeremias. Como vocês já sabem, mas é sempre bom reforçar. No primeira parte da leitura, a gente tem aqui uma explicação, uma introdução sobre o que a gente vai ler nesse capítulo, né, nesse livro aqui. Então, livro do profeta Jeremias. Em aramaico, Ketava Deramia Nebia. Se traduz como o livro do profeta Jeremias. Em hebraico, Yermeia, seu significado em aramaico e em hebraico é Yah, levantará. Seu autor é o profeta e sacerdote Eramia, ou Jeremias, e sua data de redação se situa no século 6 a.C. Conhecido e chamado pelo Senhor mesmo antes de ser gerado, isso nos dá uma ideia da importância do profeta Eramia para os propósitos de Mariá sobre seu povo. Revela uma personalidade muito sensível e de profundas emoções, o qual o levou a ser identificado como o profeta chorão. Foi submetido à perseguição pelas autoridades e até por sua família. Permanentemente proclama juízo de Allahá contra Jerusalém, Judá e outras nações, e enfatiza que a justiça do Senhor não pode ser assumida humanamente. Por sua vez, dá uma mensagem esperançosa e encorajadora para aqueles que buscam a salvação de Mariá diante do desalento devido à devastação e apostasia de reis, profetas e ministros do tempo. Apesar dos severos juízos que ele foi inspirado a profetizar contra seu povo, os quais comoviam seu próprio coração, Eramia manifesta, por outro lado, que em nenhum momento Mariá abandona seus amados e sempre estende seu eterno amor e prolongada misericórdia caso se voltem à sua vontade. Eramia é o profeta do novo pacto e nos fala também do renovo de justiça, do gozo e da alegria de sua palavra, do verdadeiro templo de Mariá e de Mariá como nossa justiça e manancial de águas vivas. Através de diversos simbolismos, ele previa o plano de Allahá
para seu povo e outras nações, um cinto apodrecido, um oleiro e um vaso de barro, uma vara de amendoeira, uma panela, um manancial contrastado com uma cisterna, um jugo, uns odres quebrados poderiam ser motivo para proclamar uma mensagem impactante. Ele viveu na época de transição de grandes impérios como Assíria, Egito e Babilônia. As profecias de Jeremias assombram pela precisão de seu cumprimento e culmina com uma das principais advertências feitas ao povo de Alahá, a destruição e o saque de Jerusalém e o exílio à Babilônia. Vamos começar o capítulo 1, o chamado a Jeremias. Eu falar Jeremias é Jeremias, ok? Jeremias aqui em aramaico. As palavras de Jeremias bar Ilaquiá, dos sacerdotes em Anatote, na terra de Benjamim, a quem veio a palavra de Mariá nos dias de Ioxiá bar Amon, rei de Judá, no ano 13º de seu reinado. Também lhe veio nos dias de Joaquim bar Ioxiá, rei de Judá, até o fim do 10º ano de Sedaquia bar Ioxiá, rei de Judá, até que no 5º mês de Jerusalém foi levado em cativeiro. Então veio a mim a palavra de Mariá, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci e te consagrei, antes que saísses da madre, e te designei como profeta para as nações. Depois lhe supliquei, dizendo: Ó Mariá, Alahá, eis que não sei me expressar, pois sou um jovem. Mas Mariá me disse: Não digas, sou um jovem, porque aonde quer que te envie, irás, e tudo o que te ordene falarás. Não temerás diante deles, pois eu estou contigo para livrar-te, declara Mariá. Em seguida Mariá estendeu sua mão e tocou a minha boca. Então me disse Mariá: Eis que as minhas palavras pus na tua boca. Olha, dei-te autoridade neste dia sobre nações e sobre reinos, para desarraigar e derrubar, para desapossar e devastar, e para construir e plantar. Depois veio a mim a palavra de Mariá, dizendo: Que tu vês, Jeremias? Eu respondi: Eu vejo uma vara de amendoeira. Então me disse Mariá: Bem vistes, porque eu apresso minha palavra para cumpri-la. E pela segunda vez veio a mim a palavra de Mariá, dizendo: Que tu vês, Jeremias? E lhe respondi: Vejo uma panela posta, cuja frente dá ao norte. Depois me disse Mariá: O mal surgirá do norte sobre todos os que moram no país. Portanto, eis que eu envio uma mensagem e convoco a todas as famílias dos reinos do norte, declara Mariá. E virão, e cada um porá seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, junto a todos os seus muros ao redor e em todas as cidades de Judá. E declarei meu juízo contra eles por todas as suas maldades, pois me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, e se prostraram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge teus lombos e levanta-te. Declara-lhe tudo o que eu te ordene. Não temas diante deles, para que eu não te quebrante diante deles. Eis que, como cidade fortificada, hoje te pus como coluna de ferro e como muro de bronze contra todo o país, tanto contra os reis de Judá, como contra seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas e contra todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu sou contigo para te livrar, declara Mariá. Capítulo 2. Deslealdade de Israel. Veio a mim a palavra de Mariá, dizendo: Vai e apregoa aos ouvidos de Jerusalém, e diz que assim diz Mariá: Tenho lembrança de ti, da bondade da tua juventude, de teu perseverante amor, de como andavas, pois, após mim no deserto, numa terra que não se semeava. Israel era santo para Mariá, primícias de seus frutos. Culpados eram todos os que devoravam, vinha o mal sobre eles, declara Mariá. Escutai a palavra de Mariá, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz Mariá: que iniquidade
encontraram os vossos pais em mim, de modo que se afastaram de mim e andaram após o que é vão e nada tenho conquistado. Não disseram: onde está Maria que nos fez subir da terra do Egito? Pois ele nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e desolada, por uma terra desabitada e de sombras da morte, uma terra pela qual não tem passado homem algum, e onde não tem morado filho de homem algum. Então os trouxe a uma terra fértil, para que se alimentassem com seus frutos e do bem dela. Mas vieram e contaminaram minha terra, transformando minha herança em uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está Maria? E os que se ocupam com a lei não me reconheceram. Os pastores me decepcionaram e os profetas profetizaram por Baal e seguiram o que é de nenhum proveito. Portanto, contenderei contra vós, declara Maria, e contra os filhos dos vossos filhos contenderei. Passai, pois, as ilhas de Quitim e observai, enviai uma mensagem a Quedar. Compreendei bem e compreenderai e considerai se sucedeu algo semelhante. Acaso as nações trocam seus deuses apesar que não são deuses? Contudo, meu povo trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, ó céus, por causa disto. Estremecei-vos e ficai horrorizados sobremaneira, declara Maria. Porque em dois males tem incorrido meu povo. A mim me abandonaram, que sou manancial de águas vivas, e foram cavar cisternas para si, cisternas rachadas que não podem conter a água. Acaso é Israel um escravo ou um nascido em casa? Por que se converteu numa presa? Os leões rugirão contra ele, e fortemente rugirão. Sua terra converterão em ruínas, suas cidades ficarão assoladas e despovoadas. Também os habitantes de Mênfis e de Táfnis te governarão um por um. Eis que assim te sucederá por haver abandonado a Maria teu Alahá, quando ele te conduzia pelo caminho. Agora, pois, por que vais pelo caminho do Egito para beber as águas do Nilo? Por que vais pelo caminho da Síria para beber as águas do rio? Tua própria maldade te castigará, e tua reincidência te cobrirá. Reconhece e olha que é mau e amargo ter deixado a Maria teu Alahá e não ter amor em mim. Amor de mim, declara Maria, o Alahá dos exércitos. Porque desde muito tempo quebrei teu jugo e cortei tuas ligaduras, e disseste que nunca mais servirias a outro Deus. E eis que te pervertes e fornicas sobre toda a colina alta e debaixo de toda a árvore frondosa. Eu te plantei como sarmento inteiramente de semente verdadeira. Como, pois, te voltasse contra mim e te rebelasse como uma vide estranha? Ainda que te laves com lixívia e uses muito sabão, teus pecados estão gravados diante de mim, declara Maria Alahá. Como, pois, podes dizer, não estou contaminada, nunca andei após Baal? Olhe tua conduta nos vales e entende o que fizeste. Levantaste tua voz e perverteste os caminhos. Tu és como um jumento, montês adestrado no deserto, segundo seus próprios apetites. Cheiraste o ar como um chacal. Quem o fará se retratar? Todos os que o buscarem não se cansarão, em seus caminhos que encontrarão. Em seus caminhos o encontrarão. Refreia teus pés de andar descalços e tua garganta da sede. Mas disseste, e eu me robusteci, não quero, porque amo os estrangeiros e irei atrás deles. Como se envergonha o ladrão quando o surpreendem, assim se envergonham os filhos de Israel, eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas. Porque dizem a um pedaço de madeira, tu és nosso pai, e a uma pedra, tu nos deste a luz. Pois me viraram suas costas e não seus rostos,
mas ao tempo da sua adversidade, dizem: levanta-te, auxilia-nos e livra-nos. Mas onde estão teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem e te livrem ao tempo de tua adversidade, pois tal como o número de tuas cidades, assim são teus deuses, ó Judá. Por que contendestes comigo? Todos vós me decepcionastes, declara Maria. Castiguei a vossos filhos inutilmente, pois não aceitam correção. Como leão destruidor, a espada consumiu a vossos profetas. Maria admoesta seu povo. Escutai vós, ó geração, a palavra de Maria. Acaso tenho eu sido para Israel um deserto ou como terra devastada? Portanto, por que diz meu povo, desceremos, não mais viveremos a ti? Desceremos, não mais viveremos a ti? Acaso uma donzela esquece sua ternura, uma noiva seu atavio? Contudo, meu povo se esqueceu de mim por incontestáveis dias. Por que dispõe teus caminhos outra vez em busca do desejo? Pois eis que também o mal aprendeste em teus caminhos. Até em tuas mãos se encontra o sangue de vida de pobres inocentes. Não os achastes em uma rachadura da parede da casa, mas debaixo de toda a árvore. E disseste: estou limpa, por isso sua ira se apartou de mim. Porquanto disseste: não pequei, eis que eu entrei em juízo contra ti. Porque és tão desenfreada que te obstinas em teu proceder? Tal como fosse envergonhada pela Síria, assim também serás envergonhada pelo Egito. Então sairás dali com tuas mãos sobre tua cabeça, porque a ira de Maria está com quem confias. Não prosperarás com eles. Capítulo 3. Maria chama com amor a seu povo. Se um homem se divorcia de sua esposa e ela o deixa e se casa com outro homem, poderá ele voltar outra vez para ela? Não terá deixado essa terra profanada de todo, pois tu te prostituíste com muitos pastores. Regresse a mim, declara Maria. Levanta teus olhos aos caminhos e veja onde não cometeste abominação. Junto aos caminhos te assentavas para eles como corvo no deserto, profanando a terra com tua prostituição. As chuvas foram detidas por causa de tua maldade, e não houve as primeiras chuvas. Tinhas a fronte de uma prostituta, não quiseste te reprimir. Eis que agora me chamas. Pai meu, tu és o que tens me criado, desde minha juventude. Acaso reterá sua ira permanentemente? Reterá para sempre? Eis que assim falaste, mas fizeste o mal e te fortaleceste. A infidelidade de Judá e Israel. E no tempo do rei Ioxiá, Maria me disse: tu viste o que fez a moradora Israel. Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa para fornicar ali. E disse: regressará para mim logo que haja feito todas essas coisas. Mas não regressou. Então Judá, sua irmã, viu sua falsidade, e olhou todas as suas obras, e por ter cometido adultério, a moradora de Israel, a deixei e dei a ela carta de divórcio. Contudo, sua pérfida irmã Judá não temeu. Do mesmo modo, ela se foi e se prostituiu. Posto que tem sido luxuriosa, profanou a terra com prostituição, cometendo adultério com pedras e com pedaços de madeira. E nem sequer depois de todas essas coisas, sua pérfida irmã regressou a mim com todo o seu coração, mas com falsidade, declara Maria. Então Maria me disse: mais justa tem sido a alma da moradora de Israel do que a de sua pérfida irmã Judá. Vai e apregou estas palavras ao norte, dizendo: volta, moradora de Israel, declara Maria, e não serei severo convosco, porque eu sou bom, declara Maria, e não reterei minha ira permanentemente. Exortação ao arrependimento e a se voltar a Maria. Somente reconhece seus pecados, porque pecaste contra Maria, teu Alahá. Tu te extraviaste em tua conduta, seguindo estrangeiros
debaixo de toda árvore frondosa, e não obedeceste à minha voz, declara Maria. Convertam-se, filhos desviados, declara Maria, porque me agradei de vós, tomei a um de vós de cada povo e 2 de cada família, e vos levei a Serion. Então vos darei pastores conforme seu coração, que vos apacentarão, com conhecimento e com entendimento. E acontecerá naqueles dias, declara Maria, que quando frutificardes e vos multiplicardes na terra, não dirão mais, Arca do Pacto de Maria, nem subirão ao coração, nem a recordarão, nem a visitarão, nem voltarão a fazê-lo. Naquele tempo chamarão a Jerusalém, trono de Maria, e esperarão todas as nações no nome de Maria, e não irão mais atrás dos apetites de seu malvado coração. Naqueles dias caminhará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntos desde a terra do norte, a terra que entreguei a vossos pais por herança. E eu disse, eu te considerarei entre os filhos, e te entregarei uma terra seleta, a herança da riqueza dos hostes das nações. E disse, vós me chamareis, Pai meu, e não vos apartareis de andar após mim. Como uma mulher traz seu companheiro, ó filhos de Israel, de certo vós me traístes, declara Maria. Se ouve uma voz nos caminhos, pranto e clamor da casa de Israel, pois perverteram seus caminhos e se esqueceram de Maria, seu Alahá. Voltai, ó filhos desviados, pois curarei vosso desvio. Digam eles, eis que somos teus, porque tu és Maria, nosso Alahá. Eramia reconhece o pecado de Israel. É certo que as colinas e as forças das montanhas são falsidade e inverdade, salvação de Israel está em Maria, nossa Alahá. Contudo, o opróbrio consumiu o esforço de nossos pais desde sua juventude, suas ovelhas e seus touros, seus filhos e suas filhas. Jazeremos com o nosso opróbrio e nos cobrirá nossa vergonha, pois nós e nossos pais pecamos contra Maria, nosso Alahá, desde nossa juventude até o dia de hoje, e não prestamos atenção à voz de Maria, nosso Alahá. Capítulo 4. Maria chama o povo de Israel ao arrependimento. Ó Israel, se te arrependeres, volta-te a mim, declara Maria. E se tirares de minha presença tua abominação, não serás arrojado. E se jurares em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, vive Maria, então as nações serão benditas nele e nele se gloriarão. Porque assim disse Maria aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, acendei lâmpada e não semeareis entre espinhos. Circuncidai-vos para Maria e removei o prepulso de vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Não seja que pela maldade de vossas obras minha ira saia como fogo e arda, e não haja quem a extingua. Declarai em Judá e anunciai em Jerusalém, dizendo, tocai a trombeta do país, gritai em alta voz e dizei, congregai-vos e entrai nas cidades fortificadas. Alçai estandarte até Serion, esforçai-vos e não vos não os detenhais, pois eu farei reunir o mal desde o norte e grande destruição, como leão de sua tocaia sobre um poderoso rei, e se pôs em marcha um destruidor de nações. Ele sai de seu país para converter tua terra em uma devastação, e tuas cidades ficarão devastadas sem habitantes. Portanto, vestivos de cilício, lamentai-vos e gemei, porque não se apartou de vós a ardente ira de Maria. E sucederá naquele dia que o coração dos reis e o coração dos príncipes desmaiarão, os sacerdotes se assombrarão e os profetas ficarão atônitos, declara Maria. Depois eu disse rogando, ó Maria Alahá, de verdade, sobremaneira, eu enganei a este povo e a Jerusalém, pois disse, tereis paz, contudo, eis que a espada lhe penetra até a alma. Nova advertência do Senhor. Naquele tempo será dito a este povo e a Jerusalém, como o vento errante das veredas do deserto, é o caminho da filha de meu povo, nem para joeirar, nem para recolher. Virá da minha parte
um vento mais violento do que estas coisas, pelo qual também eu declararei contra eles meus juízos. Eis que ele subirá como nuvem e seu carro como redemoinho. Seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, porque fomos despojados. Lava o teu coração da maldade, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando morarão em teu interior tuas perversas maquinações? Pois uma voz declara desde Dan e anuncia tribulação desde o monte de Efraim. Lembrai isto aos povos, fazei ouvir em Jerusalém. Eis que multidões de nações vêm desde terra distante e levantarão sua voz contra as cidades de Judá. Como guardas dos campos a rodearão, declara Maria, porque se rebelou contra mim. Tua conduta e teus feitos te causarão estas coisas. Esta é a tua maldade, a qual te tem amargado e chegou até teu coração. Peramia se lamenta pela destruição que causará o invasor. Minhas entranhas, doem em mim as minhas entranhas e as fibras do meu coração. Meu coração salta dentro de mim. Não guardarei silêncio, porque minha alma tem ouvido o toque de trombeta e o grito de guerra. Virá ruína sobre ruína, pois o país tem sido saqueado por completo. Subitamente foi saqueada a minha tenda e caíram minhas cortinas. Até quando eu verei os que fogem e ouvirei o toque de trombeta? Porquanto meu povo é insensato, mas não me conhece. São filhos faltos de entendimento e não são sábios. São espertos no mal, mas o bem não conhecem. Fixei minha vista na terra, e eis que era caos e vazio, e nos céus, e não havia neles sua luz. Vi as montanhas, e eis que tremiam todas as colinas, se estremeciam. Observei atentamente, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi, e eis que o solo fértil estava árido como um deserto, e todas as suas cidades se encontravam devastadas diante de Maria e diante de sua ardente ira. Porque assim diz Maria, toda a terra será uma devastação, mas não provocarei uma devastação brutal, pois isto se englutará a terra, e o céu em cima se escurecerá. Tudo o que eu declarei e determinei, disso não me arrependerei nem me retratarei. Toda a cidade fugiu ao barulho dos cavaleiros e dos arqueiros. Entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas e ninguém habita nelas. E tu, despojada, que farás? Ainda que te atavies de escarlate, ainda que te adornes com adornos de ouro, ainda que pintes tuas pálpebras com pintura, em vão te adornas. Teus amigos íntimos te abandonaram e pretendem te matar, porque ouvi um grito como de tristeza e angústia, como de mulher que padece dores ao dar à luz. Era o grito da filha de Tserion, que cambaleava e estendia suas mãos, dizendo, ai de mim, pois minha alma desmaia por causa dos assassinados. Vamos ler mais o capítulo 5. Castigo pela infidelidade de Israel e Judá. Percorreram as ruas de Jerusalém. Olhem, pois, e se informem. Busquem em suas amplas praças para ver se encontram algum homem, se há quem pratique o direito e que busque a verdade. Então eu a perdoarei. Mas ainda dizem, vive Maria, de certo juram em falso. Ó Maria, teus olhos estão sobre a fidelidade. Tu os feriste, mas não doeu neles. Consumiste-os, mas recusaram receber a correção. Endureceram suas faces mais do que uma rocha, e se negaram a se arrepender. Assim eu disse, desviaram-se porque são perversos, por não haver conhecido o caminho de Maria, nem o juízo de seu Alá. Irei, pois, aos grandes e falarei com eles, porquanto eles conheceram o caminho de Maria e o juízo de seu Alá. Certamente todos eles quebraram juntamente o jugo e cortaram as ligaduras. Portanto, o leão da selva os destroçará e os despedaçarão os lobos noturnos.
O leopardo espreitará suas cidades. Qualquer que sair delas será destroçado, pois multiplicaram suas culpas e estas chegaram a ser tão fortes que não se arrependerão. Porque eu te perdoaria? Teus filhos me abandonaram e fizeram juramento pelos que não são deuses, havendo-os saciado. Cometeram adultério e provocaram alvoroço nas casas de prostitutas. Andavam desenfreados como cavalos garanhões, cada um relinchando atrás da mulher de seu próximo. Não haverei de castigar por isto? Declara Maria, não se vingaria minha alma de um povo como este? Subi por seus muros e destruí-os, porém não fazei por completo. Deixai seus fundamentos, porque pertencem a Maria. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá têm se conduzido com muito engano contra mim, declara Maria. Mentiram quanto a Maria, dizendo: ele não existe, não vos sobrevirá mal algum, nem veremos espada nem fome. Os profetas serão para o redemoinho, pois a palavra não está neles. Assim se fará com eles. Por isso, assim diz Maria, o Alahá dos exércitos, por haver declarado esta palavra, eis que eu ponho minhas palavras na tua boca por fogo, e a este povo por lenha, e os devorará. Eis que trago contra vós, ó casa de Israel, uma nação distante, declara Maria. É uma nação forte, é uma nação antiga, uma nação cuja língua não conheces e não compreenderás o que digo. Como sepulcros abertos são suas gargantas, todos eles são homens poderosos. Com tua colheita e teu pão se alimentarão. Comerão a teus filhos e a tuas filhas. Comerão tuas ovelhas e teus touros. Comerão teus vinhedos e tuas figueiras. Mediante a espada reduzirão a pobreza a tuas cidades fortificadas, nas quais puseste tua confiança. Contudo, ainda naqueles dias, declara Maria, não vos destruirei por completo. Então sucederá que, quando perguntarem, por que nos fez Maria, nosso Alahá, todas essas coisas, tu lhes responderás. Assim diz Maria, por haver me abandonado e servido a deuses estranhos do vosso país. Assim servireis a estrangeiros em uma terra que não é a vossa. Declarai isto à casa de Jacó e anunciai-o em Judá, dizendo: escutai isso, povo insensato e insensível, que tem olhos e não veem, tem ouvidos e não escutam. Não me temereis? Declara Maria. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, decreto eterno, para que não traspasse? Suas ondas se agitarão, mas não prevalecerão. Suas ondas se elevarão, mas não a traspassarão. Contudo, este povo tem um coração rebelde e altivo. Desviaram-se e foram-se. Não dizem em seu coração: temamos a Maria, nosso Alahá, que dá as chuvas a seu tempo, tanto as primeiras como as últimas, e nos conserva as colheitas do verão para o inverno. Vossas culpas apartaram estas coisas de vós, e vossos pecados vos privaram de vossos bens. Pois têm sido encontrados pecadores entre seu povo, e estenderam laços como cercas para prender homens com eles. Como jaula repleta de pássaros, assim estão suas casas repletas de engano. Por isso se engrandeceram, enriqueceram e cometeram transgressão no juízo. Não julgaram com justiça, não têm sido íntegros no juízo aos órfãos, nem defenderam a causa dos necessitados. Não castigaria por isso? Declara Maria. Não se vingaria minha alma de um povo como este? Algo assombroso e desprezível aconteceu no país. Os profetas profetizaram falsidade, e os sacerdotes os têm respaldado. Meu povo assim o quis. Que fareis, pois, ao final? E assim encerramos o capítulo 5. Então é isso. Hoje paramos por aqui. Estamos do 1 ao 5. Na próxima quarta-feira daremos sequência aqui ao livro do profeta Jeremias. Agradeço a todos que estiveram conosco até aqui. Peço para que vocês sigam o canal. É gratuito, não paga nada para seguir o canal, né? Então vai lá, clica no seguir o canal, dê o seu joinha,
compartilhe, deixe seu comentário, sua sugestão, clique no sininho para ser avisado quando tiver outro vídeo, e assim você nos ajuda também na divulgação do canal e para que ele prospere, para que ele se amplie cada vez mais e possa chegar em pessoas que tenham interesse nesse conteúdo, que estejam buscando seu autoconhecimento, ok? Desejo a todos aí uma ótima semana, fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira e na quarta estaremos juntos novamente. Um grande abraço, até lá.